Nós vamos falar hoje sobre termografia industrial. Pouca coisa se encontra sobre termografia industrial na internet e nós vamos dar sequência nesse assunto, já que a nossa empresa ela faz bastante inspeções termográficas e a gente tem bastante conhecimento no assunto e vamos passar para vocês algumas dicas aí para vocês poderem fazer suas análises termográficas um pouco mais com confiança. Esse vídeo vai tratar em especial as análises termográficas voltadas para elétrica, tá? A gente sabe que dá para fazer termografia também nas áreas da mecânica e também da medicina. Mas como a gente vai tratar do tema industrial, vamos começar pela elétrica, né? Vamos falar um pouquinho do conceito rápido do que é resistência, tá? Resistência é obstrução à passagem da corrente, né? Um componente elétrico, né, que produz essa característica, então é o resistor. Bom, os entendedores da elétrica e as pessoas que têm o conhecimento da elétrica e as que não têm, vale a pena saber então um pouquinho mais sobre a lei de Ohm, né? A lei de Ohm é aquela que fala que a tensão é a proporção, né, a relação entre a resistência e a corrente produzida então no circuito. A gente sabe também que a resistência ela produz, como ela é um impeditivo da passagem da corrente, ela produz um atrito, né, entre os elétrons ali e os átomos, gerando calor, né? E esse calor, então, a gente consegue medir ele em temperatura. Então, a gente sabe, então, por exemplo, que dentro do seu chuveiro tem um resistor, né, que é o componente que impede a passagem da corrente. Ele esquenta de uma tal maneira que esquenta também a água, né? Bom, então a gente sabe disso. Vamos então partir para as análises termográficas. A gente vai apresentar uma imagem aqui que a gente fez de uma análise termográfica dentro de uma indústria têxtil. E vamos começar então pelo disjuntor geral, né? Tem um disjuntor geral de um quadro, né, de um dos painéis lá, e a gente fez essa análise termográfica. A gente tirou uma foto dele e a gente veio a analisar então a seguinte imagem, né? Ó, acompanha o cursor aqui comigo, é o cursor do mouse. Ó, a temperatura em cima aqui, ó, do disjuntor, né? Porque essa aqui é a imagem real e essa é a imagem termográfica, é a mesma imagem, né? Só um pouquinho de ângulos diferentes, mas é a mesma imagem. É, A temperatura em cima aqui do disjuntor, ela está maior, ó. Você pode perceber que ela está maior em relação a parte de baixo do disjuntor, né? No corpo do disjuntor, usando a emissividade de 0,95, que é a emissividade para o plástico, né? A gente tem aqui de 31,1 graus Celsius, né? Ou seja, no corpo do disjuntor a temperatura está legal, está normal, está próxima ao ambiente, né? Sem problemas. Mas já aqui nos cabos a gente tem uma diferença muito grande, ó, de 45 graus, 40 graus e 35 graus. Se a gente for relacionar as temperaturas aqui abaixo do disjuntor, de 31,5 graus, as temperaturas aqui estão bem elevadas. E a gente tem que entender então por que essa temperatura elevou. Já que a gente sabe, então, aqui, ó, vamos prestar atenção aqui na simbologia dos disjuntores aqui, ó. A mesma corrente que entra, né, no disjuntor é a mesma corrente que sai, né? É um nó, é uma conexão, né? Bom, mas aí o que acontece? Se a mesma corrente que entra, a mesma corrente que sai, a análise termográfica não é uma análise também só de temperatura, né? Ela é acompanhada por outros equipamentos. Então, medindo aqui a corrente na fase A, B e C, a gente teve uma corrente de 30 amperes. E a gente mediu também a parte inferior aqui do disjuntor, dando para a gente 20 amperes. Ou seja, está alguma coisa errada, né? A temperatura está elevada nos cabos de conexão em cima e a corrente não é a mesma. Se a gente sabe que a corrente é a mesma, a temperatura também devia ser a mesma, né? Não está legal. Vamos analisar então a imagem real do equipamento. Bom, a gente começar a analisar a imagem real do equipamento, a gente percebe que não há só três conectores de entrada, três cabos conectados na entrada do disjuntor, e sim seis cabos. A gente pode perceber que existem outros cabinhos aqui, ó, que também foram conectados aqui no borne de conexão desse disjuntor.
Esses cabos, quando a gente fez a inspeção, a gente olhou com um pouquinho mais de critério, né? A gente consegue chegar um pouco mais perto do que as câmeras, e a gente viu que esses cabos simplesmente foram decapados e colocados na conexão, né? Então atrapalha a conexão fica com um ângulo, né? Então não tem um contato perfeito entre o conector do cabo da bitola maior com o conector aí do borne do disjuntor. Cara, isso é pedir para dar mau contato, né? E a gente consegue ver direitinho aqui pela análise termográfica que a temperatura aqui, ó, ela aumenta e ela vai aqui, ó, irradiando. Chega um momento que ela vai ficando uniforme. Mas bem no espaço onde existe a conexão, você pode ver que a temperatura é bem maior. Dessa primeira conexão da fase A. A fase B ela também tem uma leve elevação da temperatura. A fase C ela começa a elevar aqui, ó, e ela já começa a ficar uniforme. Ou seja, a fase B ela tem uma elevação de temperatura. Mas então, por que a entrada tem 30 amperes e a saída tem 20? Bom, acontece o seguinte, que essa conexão aqui, ó, ela está servindo como nó, né? O nó, a gente sabe, pela lei dos nós, na elétrica, que toda corrente que entra em um nó, ela deve ser a mesma que sai. E ela é a mesma que sai. Tanto é que quando a gente mediu as correntes aqui independentes em cada fiozinho pequeno, né, de menor bitola aqui, deu 10 amperes. Ou seja, a corrente que entra então nesse circuito inteiro é 30 amperes. Para o equipamento aqui, para o disjuntor e o equipamento que ele alimenta, né, que são os quadros de distribuição, 20 amperes são destinados para lá, né? E os outros 10 amperes são destinados a esses outros cabos aqui. Bom, a análise termográfica, ela no final tem que emitir um laudo, né? A análise termográfica, então, ela tem que dar uma sugestão. O que a gente precisa fazer, então, para resolver esse problema? Então, eu sugiro para resolver esse problema, de acordo com as normas, né, a NBR 5410, deve ser retirado, então, esses cabos de menor bitola, ser feito um quadro de distribuição ou até mesmo um barramento alocado nesse mesmo quadro, para que para que esse circuito então esteja protegido, porque dessa maneira o circuito ainda não está protegido, né? Então, faço o seguinte, vamos tirar esses três cabos, vamos colocar eles no barramento próprio, né, com os devidos disjuntores, as proteções certinho. Vamos colocar esses três cabos que estão entrando no disjuntor geral aqui, com uma conexão, vamos limpar a conexão, vamos colocar direitinho, vamos reapertar. E fim de papo, depois é só fazer mais uma inspeção termográfica para ver se a falha ela está persistindo ou ela terminou. Com 99% de certeza que essa falha vai terminar, né? Porque o que está acontecendo aí é mau contato e essa gambiarra, né? Vamos colocar assim, essa gambiarra que fizeram aí, ela vai sumir. Bom, gente, então é isso. Quem chegou até o final do vídeo viu aí que tem o meu WhatsApp, pode entrar em contato, manda suas dúvidas, manda as imagens termográficas aí para a gente analisar em conjunto, né? Tem muita coisa para a gente aprender também e tem muita coisa para a gente contribuir. Quem sabe a tua dúvida não vira o vídeo e a gente coloca aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado, até mais!